Irmãos e irmãs, quando celebramos uma festa como esta, dedicada a Nossa Senhora, nós precisamos, na verdade, porque as leituras, as orações, elas, de uma certa forma, o que exigem isso de nós, que, na verdade, nós nos voltemos primeiro para Jesus Cristo, para Jesus. Por quê? Porque Ele é o centro da nossa vida. E vejam, isso está muito forte, por exemplo, no Evangelho, de hoje, quando aquela mulher, querendo talvez pelo filho fazer um elogio à mãe, Jesus rebateu, digamos, esta bem-aventurança tão humana, tão singela, um gesto de carinho pela mãe de Jesus, que ele vai colocar a coisa no seu lugar, digamos assim, do ponto de vista da fé, e coloca ali exatamente no centro de tudo, de todas as realidades ou condições humanas, a palavra de Deus. Antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então, aqui nós precisamos, eu diria, até nos ajudando, o modo como a gente concebe nosso relacionamento com Nossa Senhora, e eu acho que isso às vezes é necessário, a gente pensar uma devoção a Nossa Senhora, tudo aquilo que nós fazemos e que ela merece, as grandes manifestações, mas nós precisamos voltar a este centro, para evitar que a nossa devoção seja uma coisa muito infantilizada, às vezes doentia, sem compromisso, em relação à palavra de Deus. E aqui, então, em primeiro lugar, e nós estamos vivendo isso nesses dias, durante a Páscoa, ou desde o começo da Páscoa, que de fato a centralidade da nossa vida de fé é Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Não podemos pensar a fé sem esta essência, E a nossa catequese, ela se volta exatamente para isso, para que nós possamos, a partir daí, entender o significado do papel de Nossa Senhora nessa história. Vocês aqui têm a felicidade agora de, podemos dizer assim, contemplar a figura do Cristo crucificado e, ao mesmo tempo, a mãe dele, Nossa Senhora, sobretudo, digamos assim, nesse aspecto de uma pessoa, de um ser humano, como era Nossa Senhora, que teve um papel significativo no mistério da salvação. E como nós vimos na primeira leitura, ela nos ajuda a fazer esta ligação, digamos assim, entre os tempos históricos, salvíficos, porque é como se ela viesse, digamos, lá, pela leitura de hoje, lá do Antigo Testamento, povo, representando o povo de Israel, que vivia aquela expectativa da chegada do Messias, e nos aproxima daquele que era o objeto de todas essas promessas. Através do mistério da encarnação, do Filho de Deus encarnado nas suas entranhas, Maria nos proporciona, podemos dizer assim, ver Deus de uma forma plena, total, na pessoa de Jesus Cristo. Então, aqui se coloca, eu diria, esta pessoa, este ser humano, que está presente na vida de Jesus Cristo, desde a sua concepção até o fim. Então, Maria representa, de fato, eu diria assim, este novo tempo, de uma humanidade totalmente redimida pelo Filho dela. Ela está presente nos mistérios centrais da nossa fé. A gente costuma dizer, do presépio até a cruz, a vida de Maria está marcada, cadenciada pela caminhada de Jesus. Não pode ter sido o contrário, Jesus não acompanhou os passos de Maria. Não sei quando era criança lá,
que ele tinha que obedecer a ela, mas depois ela, né, que vai atrás do filho, como fiel discípula, a verdadeira crente, né, aquela que acredita de verdade naquilo que foram as promessas de Deus e agora consumadas no filho que ela gerou, concebeu, gerou e cuidou, né, depois do seu nascimento. Por isso eu diria, né, olhando para Nossa Senhora, a gente verdadeiramente descreve ou acolhe a ela como modelo de uma mulher de fé, de uma mulher obediente, uma mulher discípula, fiel e companheira de Jesus, né, durante todos os passos da sua vida. A gente sempre costuma chamar Nossa Senhora de mãe amorosa, pois ela é mãe biológica, evidentemente, mas não é só isso, não. Ela é mãe, verdadeiramente, de toda a família que Jesus constituiu, mãe efetiva de toda a nova família de Jesus, de seus seguidores, que é a igreja. Por isso a gente vai ver Maria, mesmo depois, né, domingo a gente vai celebrar a Ascensão, depois da Ascensão, Maria está ali, né, acompanhando os apóstolos, rezando com eles à espera do Espírito Santo. Então, ela é não só a mãe do filho, mas é mãe da igreja do filho. Por isso, Nossa Senhora se torna para nós modelo de fé, na caridade, na união com Cristo, nos ajudando a prestar o verdadeiro culto a Deus, superando, às vezes, devoções que fogem completamente, né, podemos dizer assim, como expressão, manifestação, né, que a gente encontra por aí, que são verdadeiras expressões doentias, infantis, sentimentaloides, e que às vezes até desviam do verdadeiro sentido, né, da fé que nós devemos ter. Não quero aqui absolutamente condenar nada e ninguém, mas às vezes, só para citar uma realidade que é visível, né, nos nossos meios, sobretudo aqui na nossa região, né, em que a gente vê milhares de pessoas, dezenas, centenas de pessoas acompanhando procissões, as imagens de Nossa Senhora, as festas, que às vezes são verdadeiras expressões de paganismo, né? E depois ninguém vê esse povo na igreja, né? Ninguém vê ninguém comprometido com o projeto de Deus, e às vezes ainda critica a igreja, fala mal do Papa, condena todo mundo. Que fé é essa? Que devoção é essa? A Nossa Senhora. Eu creio que Nossa Senhora deve ficar meio triste com esses seus devotos, né? Esses seus filhos que às vezes não conseguem verdadeiramente viver intensa e profundamente uma comunhão firme, uma comunhão de unidade com aquela que foi objeto da criação do próprio Filho, que é a igreja. Então, as celebrações de Nossa Senhora, as devoções, né, que nós temos a Maria, elas são muito mais do que exteriorizações, são muito mais do que expressões ou manifestações que nós possamos oferecer a ela, mas é muito, muito mais forte que essas expressões nos levem a Cristo. Maria não é o fim, né, da nossa caminhada, ela é passagem, ela é que orienta, é que ilumina o caminho para o Filho. Lembra que ela dizia: façam tudo o que ele disser, não o que eu, Maria, disser, mas o que ele disser, né? E aí a gente vai entendendo verdadeiramente o quanto é significativo que nós possamos olhar para Nossa Senhora de Fátima e ver o quanto ela, né, com o seu olhar voltado para nós, ela manifesta verdadeiramente o rosto de Deus, o olhar de Deus sobre a humanidade. E aqui, né, eu diria, se coloca para nós essas aparições, né, em diversos lugares ao longo da história, e a gente percebe, crendo que essas aparições são também expressão da vontade de Deus, porque Maria, digamos assim, né,
morrendo, indo para o céu, ela não pode voltar para o nosso meio. Nenhum ser humano seria capaz de fazer isto, né? O único que vai voltar é Jesus, depois sabe Deus quando, né? Mas a gente entende que essas aparições sejam manifestações, mais do que revelações, porque revelações também não existem mais, né? Mas sejam manifestações de Deus para nós, para nos ajudar a caminhar, a fazer um caminho de fé, um caminho de evangelização, numa dimensão missionária, com a igreja, caminhando para que o mundo realmente seja o mundo que Deus quer. Então, afunilando, digamos, essa reflexão para esta expressão tão bonita, que são as aparições, né, de Nossa Senhora em Portugal, na Cova da Iria, em 1917, começando num dia como o de hoje, né, num dia 13 de maio, que se não me engano era um domingo. Ela aparece ali, aquelas 3 crianças que tinham ido à missa, depois foram pastorear, né, o rebanho lá das ovelhas, da família, no meio do mato. Imagine como era dura a vida dessas crianças, né? Mesmo no dia de domingo, tinha que fazer lá o trabalho delas, né? E lá, então, Nossa Senhora, digamos, contempla, né, essa realidade daquelas crianças com esta visão, essa manifestação em cima de uma árvore. E aí começa, do dia 13 até o dia 18, o dia 13 de outubro, essas, né, seguidas aparições, nas quais Nossa Senhora transmitia àquelas crianças algumas mensagens significativas. Mas a gente lembra aqui, talvez as mensagens mais importantes, além, né, das histórias dos segredos, que até hoje, né, viram um escarcéu danado, quais foram os segredos, etc. Mas Nossa Senhora recomendava àquelas crianças 3 coisas. Você lembra quais eram essas coisas? O que ela pedia para elas? Vocês que são devotos de Nossa Senhora de Fátima deveriam saber isso na ponta da língua, né? Que foi que Nossa Senhora pediu para ela primeiro? Oração. E tinha uma oração especial. Qual era a oração? Do Rosário, né? Por isso que ela é chamada Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Então, rezar o terço, rezar o rosário, né, pela paz do mundo e assim por diante. Qual é a segunda? Penitência. Façam penitência. Mas não é essas penitênciazinhas que esse padre, depois de pecar, vamos rezar o Pai Nosso, Ave Maria, para pagar os pecados, né? Que não sei se paga pecado meu rezar só isso. De qualquer modo, né? Penitência. Penitência significa uma tarefa, um compromisso, uma missão de transformar a vida, não é? Se eu vou lá confessar os meus pecados, penitência, qual é? É pagar pelo pecado que fez, né? E assim, o pedido de penitência que Nossa Senhora nos dá, não é simplesmente se arrepender ou sentir contrição, mas é realmente um compromisso de transformação, né, da realidade da vida. E qual foi a outra mesmo? O jejum. Será que era isso mesmo? Eu acho que era outra coisa, não era não? O que era, irmãs? Vocês são devotos de Nossa Senhora, salve aqui a paróquia. Hein? Era jejum mesmo? Padre, era jejum mesmo? Não, nem o padre sabe, meu Deus. Meu Jesus, misericórdia, tenha piedade de nós. Vocês vão ficar com esse compromisso aqui, né? No próximo ano, vamos voltar aqui, vocês vão trazer 3 faixas, né, ali na procissão, 3, né, cartazes, dizendo quais foram os pedidos que Nossa Senhora fez para os 3 pastorinhos. Você lembra o nome dos 3 pastorinhos? Não. Qual é o nome da primeira? Lúcia, Jacinta e Franci. Pelo menos isso, né? Qual dos 3 é santo?
Jacinta e Francisco. Você lembra o sobrenome deles, não? Marto, né? Francisco, você reza por eles, não? Você lembra alguma história deles, não? Hein? Você lembra alguma história dos 3 pastorinhos, não? Quem viveu mais tempo? A Lúcia. Os 2 morreram mais cedo, né? E morreram de doenças que hoje seriam curáveis, digamos, né? Você lembra que naquela época tinha em 1917, tinha uma epidemia, né? Não era propriamente uma pandemia, mas ela realmente alcançou muitas partes do mundo, né? Era problemas de pulmão, essas coisas, né? E possivelmente essas crianças morreram dessa pandemia, que graçava ali, né? Se espalhava pelo mundo, né? Morrer de tuberculose, por exemplo, uma coisa estranha hoje, né? Naquele tempo, tuberculose era um câncer da vida, digamos, né? E essas crianças morreram bem cedinho. E Lúcia ficou para espalhar, digamos, essas mensagens de Nossa Senhora. E assim, diante daquelas crianças, os pedidos que Nossa Senhora fazia eram verdadeiramente para mudar a realidade do mundo. Você lembra o que estava acontecendo em 1917? Primeira Guerra Mundial, né? E Nossa Senhora dizia: rezem pelo fim da guerra, né? Façam orações, jejuns, penitência pelo fim da guerra. Mas tinha um perigo também, né, de uma outra coisa que ainda não tinha acontecido naquele momento, aconteceu logo depois das aparições de Nossa Senhora, que foi o que mesmo? E Nossa Senhora já pedia orações, talvez ela estava até profetizando o que ia acontecer no mundo logo naquele mesmo ano, 1917. O que foi que aconteceu? Eita! Hein? Não, ela pediu depois, né? Por que ela pediu a consagração da Rússia? Por causa do comunismo, não é? Que naquela época, né, a gente sabe, logo depois explodiu uma revolução, né, na Rússia, né, ali, e o comunismo se espalhou para lá e tal. Hoje a Rússia não tem nem um pedaço de comunismo, até o presidente lá é cristão, né? A Rússia é comunista, hoje não é mais comunista, guardem, o comunismo é a China, lá na Indonésia, a Coreia, né? Onde tem ainda um pouco de comunismo, mas em lugar nenhum mais do mundo. Talvez a força do terço mesmo, né? De rezar para acabar com o comunismo. Nem a Rússia mais é comunista, embora lá, né, tem umas orações por aí que dizem: vamos rezar pela Rússia para acabar com o comunismo. Já acabou há muito tempo, né? Tem gente que está mal informada por aí. Então, naquele tempo, havia esse perigo de, né, uma ideologia que era ateia, materialista, se espalhar pelo mundo e, né, evidentemente, trazer muitas consequências para isso. Mas o mais importante de tudo isso, eu diria, são os efeitos, né, de toda esses acontecimentos, que nos ajudam a verdadeiramente, olhando para Nossa Senhora, acolhendo aquelas palavras que ela falava para aquelas crianças, a gente poder verdadeiramente, né, entender o significado para nós. Você lembra que Nossa Senhora, em um determinado momento, ela, segundo a Lúcia, ela teria revelado ali, né, através da exposição do seu coração, quando ela dizia: o meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. E eu diria, no fundo, é esta a intenção de Nossa Senhora, né? Nessa imagem ela não tem o coração exposto, digamos assim, né? Mas em outras imagens nós vemos lá o coração de Nossa Senhora, e ali mostrando ou revelando que ela se torna, com o coração de Jesus para nós, essa proximidade do amor, da misericórdia, do acolhimento, né, da proximidade, indicando este caminho do coração. E o coração a gente sabe que é, para nós todos, a expressão dessas coisas, né? Amor, carinho, amizade, proximidade, cuidado.
E ela vai dizer: este é o caminho que nos conduzirá até Deus. E na temática que vocês estão refletindo aqui nesses dias, a gente pode entender, né, que essa imagem tão bonita do coração se torna verdadeiramente para nós, mais do que qualquer outra coisa, um compromisso. Assim como Nossa Senhora amou, né, em profundidade o seu filho, foi amada por ele, assim também esta imagem do coração de Nossa Senhora, a consagração, como ela pedia, né, ao seu imaculado coração, significa mais do que simplesmente gestos, simplesmente palavras ou expressões que a gente use, significa imitá-la na capacidade de amar incondicionalmente. E tudo aquilo que nós utilizamos ou colocamos na vida como expressão da nossa devoção à Nossa Senhora, vai nos ajudar a entender tudo isso, que isso significa para nós. Pois no coração daquela mãe, elogiada por aquela mulher, vai aparecer alguém que foi bem-aventurada porque colocou no coração a palavra de Deus e disse o seu sim a Deus. Deus confiou a ela o seu filho, porque sabia que aquele coração o amaria incondicionalmente, até o fim da vida, até o fim da existência. E a gente pode entender isso no nosso devocionário, de que Maria cuida com amor materno de todos aqueles que são irmãos do seu filho e que entre perigos e angústias caminham nesta terra. Por quê? Porque o coração de Maria é o caminho que nos conduz a Deus, é o caminho que nos conduz ao coração de seu filho. Então, eu gostaria de dizer, né, aqui nesse sentido a vocês, que ao decretar a copatrona, né, desta paróquia, Nossa Senhora de Fátima, concedida a ela esse título, que vocês, cuidando da devoção de Nossa Senhora, possam verdadeiramente manifestar o seu amor ao crucificado. Um e o outro são como que inseparáveis. Não pode ter algo para um sem pensar no outro, digamos assim, não é? Então, a figura de Maria é para nós expressão do amor de Deus, é expressão de algo que vai muito mais além do que simplesmente o natural. Ele é sobrenatural e vai nos ajudando a ultrapassar, mais uma vez eu repito, um devocionalismo meio doentio, sem sentido, muitas vezes sem compromisso, que vai verdadeiramente nos conduzindo para o coração de seu filho. Gostaria de dizer um testemunho muito próximo do que nós estamos fazendo aqui. Eu, quando trabalhei numa paróquia lá em Quaraci, tinha uma comunidade uma paróquia chamada Nossa Senhora de Fátima. Eu fui administrador daquela paróquia e um belo dia, nos encontrando com o outro pároco, dizemos: vamos começar aqui uma procissão, né, de Nossa Senhora de Fátima no dia 13. Hoje está lá uma grande procissão, né, de Nossa Senhora de Fátima lá em Quaraci. E eu passei 9 anos no Santuário de Fátima lá em Belém, trabalhando naquela procissão, né, que saiu ontem lá, a procissão das velas, como é chamada, a procissão luminosa, uma das grandes procissões da Arquidiocese de Belém. E para mim, este conhecimento das aparições, da figura dos pastorinhos, né, e realmente me toca muito o coração. E quando a gente fala desses pastorinhos, a gente pensa que eles não eram só crianças bobas, ignorantes. Eles não sabiam, na verdade, nem ler e escrever, para vocês terem uma ideia. Não era fácil naquele tempo criança aprender ou ir para a escola, né? E Nossa Senhora diz: olha, vocês têm que ir para a escola, né? E eles começaram a estudar. Mas tem uma história do Francisco que é muito interessante, que às vezes ele deixava de ir para a escola, né? Então, enquanto as duas iam, ele ficava para trás. Sabe onde ele ia parar? Ou para onde é que ele ia? Ele ia pescar, não era? Ia jogar peteca,
empinar papagaio. Para onde é que ele ia? Para a igreja. O que ele ia fazer na igreja? Rezava o terço? O que ele ia fazer na igreja? Adorar Jesus. Ele ficava embaixo do sacrário, né? Porque Nossa Senhora tinha pedido para eles, né, de ter esse cuidado com a Eucaristia. Lembra da primeira aparição com o anjo, né? Eles receberam a primeira comunhão lá na aparição com o anjo. Então, eles receberam essa orientação de cuidar de Cristo, que ficava muito sozinho no sacrário da igreja, né? Nossas igrejas têm um pouco esses defeitos. A gente enfeita a igreja e cria a igreja e faz a igreja, parece um shopping center hoje em dia, sacrários luminosos piscando para lá e para cá, e a igreja fechada. Não é aqui o caso, lógico, né? Que o padre mora bem aqui, ele deve estar todo dia aqui perto. Ele já tem um sacrário lá na casa dele, nem precisa. Mas às vezes a gente passa que a igreja está fechada, Nosso Senhor está sozinho, né? Quantas capelas que tem por aí com Santíssimo, todo mundo quer Santíssimo na capela, você manda toda fechada. Eu ando por essas estradas aí para cima e para baixo, né? Tenho uma tristeza quanto a isso, de que nossas capelas têm lá a luzinha vermelha fechada. Para que vocês querem Santíssimo na capela? Para deixar Jesus preso lá? O Francisco, ele dizia assim: eu vou fazer companhia para Jesus, né? Eu vou ficar ao lado dele. Ele dizia, ficava lá embaixo do sacrário, rezando, né? Então, cuidando de Jesus, né? Como Nossa Senhora pediu. Então, eu encerro essa minha reflexão, parabenizando a paróquia por esta primeira festa dedicada a Nossa Senhora, usando as palavras do Papa Francisco. O Papa Francisco era muito devoto de Maria, rezava o terço todo dia, não é? E assim ele pôde nos legar num documento chamado Gaudet et Exultat, sobre a santidade no mundo de hoje, colocando como modelo Nossa Senhora. Então ele dizia assim: desejo coroar estas reflexões com a figura de Maria, porque ele viveu como ninguém, ela viveu como ninguém as bem-aventuranças de Jesus. Lembra o evangelho de hoje, né? É aquela que estremecia de júbilo na presença de Deus, aquela que conservava tudo no seu coração e se deixou atravessar pela espada, é a mais abençoada entre os santos e santas. É aquela que nos mostra o caminho da santidade, nos acompanha. Quando cairmos, não aceita deixar-nos por terra e às vezes leva-nos nos seus braços sem nos julgar. Conversar com ela consola-nos, liberta-nos, santifica-nos. A mãe não necessita de muitas palavras, não precisa que nos esforcemos demasiado para lhe explicar o que se passa conosco. O Papa dizia assim: é suficiente sussurrar uma vez e outra, Ave Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E agora